Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre as diferentes espécies normativas, emenda constitucional, leis complementares, ordinárias, decretos e muito mais. As aulas são com o professor André Alencar. Bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou o professor André Alencar e nós vamos continuar o nosso curso sobre os atos normativos previstos na Constituição de 88. Essa é a nossa segunda aula, onde abordaremos com mais especificidade o tema emendas constitucionais. Mas vamos relembrar um pouquinho o que nós já estudamos na nossa primeira aula. Na primeira aula nós falamos de todas as espécies normativas. Nós abordamos as emendas constitucionais, abordamos também as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as legislativas. Lembrando que na nossa primeira aula fizemos um en passant, ou seja, nós vimos um geral de cada uma das espécies normativas previstas no artigo 59. Como são muitas as espécies normativas, nós vamos separar cada uma delas de acordo com a importância, dando alguns detalhamentos ou algumas características que são importantes para cada uma das espécies normativas. Conforme prometido, hoje estaremos tratando na nossa segunda aula sobre as emendas constitucionais. As emendas constitucionais são as espécies normativas mais importantes previstas no artigo 59. Aí você me pergunta, por que elas são as mais importantes, professor? Porque as emendas constitucionais têm o papel, têm a aptidão, a capacidade de alterar a própria Constituição. Se a Constituição é a norma mais importante do Estado, da sociedade, se a Constituição ela surge como uma espécie de contrato social com as regras básicas de uma sociedade que vai se desenvolver a partir daquele novo ordenamento jurídico, as emendas elas vêm para alterar alguns pontos dessas regras básicas. Mas como já vimos, e é importante ressaltar, as emendas elas não vêm para causar uma revolução jurídica. As emendas elas não vêm para mudar completamente o texto constitucional. Essa é inclusive considerada uma limitação implícita ao poder de emenda ou ao poder de reforma do texto constitucional. As emendas constitucionais elas vêm para fazer alterações pontuais, alterações que a gente pode citar como gradativas, alterações que vão refletir pequenas mudanças que o próprio corpo social vem enfrentando. A sociedade muda, isso é fato, não há como impedir as mudanças sociais. E as emendas vêm justamente para refletir essas pequenas mudanças. As emendas, elas em geral têm um papel de manter a Constituição atualizada, adaptada para as novas realidades. Porém, emendar demais a Constituição pode ser também um problema. Pode mostrar que aquela Constituição já não está mais condizente com os novos valores da sociedade. Então, nós temos ali uma dificuldade, né, de sopesar, de medir qual seria a quantidade ideal de emendas. Muitos doutrinadores dizem que as emendas podem ser um mal necessário. O Conrad Hess, por exemplo, ao falar sobre a Constituição, ele explica que as emendas constitucionais devem ser evitadas ao máximo, porque o ideal seria você manter a chamada força normativa da Constituição. A força normativa da Constituição seria justamente a obediência irrestrita à Constituição. Toda vez que você emenda, é interessante que você perceba, você estaria desobedecendo à Constituição, porque emenda é justamente uma mudança. Você tem uma norma que diz um sentido, a sociedade não está indo naquele sentido e prefere mudar a Constituição para ir em outro sentido. Então a Constituição perdeu em força normativa, perdeu em sua capacidade de normatizar a sociedade num determinado ponto. Sendo um mal nesse sentido, porque acaba atingindo a força normativa da Constituição, lembra que ela também é um mal muitas vezes necessário. Por que necessário, professor? Porque se realmente a sociedade mudou, não é possível que você mantenha o texto em desconformidade com essa sociedade, com esses novos valores, com essa mudança de perspectiva. Então, para adaptar a Constituição a essa nova realidade, tem que se fazer a alteração. É importante dizer que nem sempre a gente precisa fazer a alteração formal, a emenda que nós vamos estudar aqui. Existe um processo que se permite mudar a Constituição sem mudar o seu texto.
são as chamadas mudanças informais, que tem também um nome mais bonitinho. A própria jurisprudência do STF já caracteriza essas mudanças informais com o nome de mutações constitucionais. As mutações constitucionais, elas advêm da mudança de sentido. Então é interessante você perceber que existe uma diferença entre o texto escrito e a norma que se interpreta, que se retira daquele texto, que se consegue extrair daquele texto. Uma emenda, ela sempre atinge o texto. E, claro, com a ideia de se mudar a norma, porque você está mudando o texto justamente para gerar uma nova interpretação, uma nova norma daquele texto. Mas acontece, e na nossa Constituição de 1988 já aconteceu um monte de vezes, a chamada mutação constitucional, a mudança de sentido, de interpretação, de norma, sem a mudança do seu texto. A mudança da norma sem a mudança do texto é o que a gente chama de mudança informal ou mutação constitucional da própria Constituição. Essas mutações constitucionais não serão estudadas aqui a fundo por nós, já que nós estamos estudando justamente a emenda, que é a mudança formal, a mudança de texto. Para se fazer uma mudança de texto, exige-se a obediência a um processo legislativo. Também já criticamos na aula passada a utilização do termo, processo legislativo para fins de reforma da Constituição. Quando você está reformando a Constituição, tecnicamente não se está atuando como poder legislativo, não se está fazendo, tecnicamente, um processo legislativo. A mudança da Constituição, ela é fruto do poder constituinte, porque o poder constituinte é o único que tem a capacidade de alterar as normas básicas. Esse poder constituinte, por meio da reforma, da emenda, dessa mudança pontual, ele vai obedecer a certas regras traçadas pelo constituinte originário, traçadas por aquele que fez a Constituição de 1988. Essas regras, como a gente já estabeleceu, são limites ao poder de reforma. Esses limites devem ser obedecidos sob pena de uma emenda vir a ser declarada ou decretada inconstitucional. Então, há que se seguir certos passos. A esses passos, a esse conjunto de atos que se deve seguir para se fazer a mudança formal da Constituição, o próprio Constituinte chamou de processo legislativo. Nós vamos assim denominar, até em obediência ao artigo 59, que é complementado nesse ponto pelo artigo 60 da Constituição. Mas, na verdade, você tem que lembrar, nós não estamos tratando de poder legislativo, nós estamos trabalhando com o poder constituinte. O poder constituinte pode mudar a Constituição. O poder legislativo, sendo poder constituído, um poder secundário, que veio do poder constituinte, ele não pode mudar a Constituição. Olha que interessante, o poder legislativo ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que aplicar a Constituição. Agora, investido em poder constituinte, ainda que reformador, ele pode alterar a própria Constituição. Então, as emendas elas têm essa aptidão, inovar o ordenamento jurídico no nível mais elevado, criando normas que servirão de parâmetro para controle de constitucionalidade. Toda norma criada por emenda constitucional, ao se situar no patamar, no nível hierárquico mais elevado, inova o ordenamento lá na Constituição, lá naquele ponto-chave do ordenamento jurídico. E, portanto, vai servir de parâmetro, de controle para as normas inferiores. Lembrem que a teoria do ordenamento jurídico, proposta inicialmente por Hans Kelsen, também desenvolvida por Norberto Bobbio, estabelece que uma norma superior serve de fundamento de validade para uma norma inferior. E assim sucessivamente. O ordenamento vai sendo escalonado até chegarmos nas normas mais básicas, como, por exemplo, um contrato de direito privado. O contrato só é válido se obedecer às normas secundárias, que por sua vez só são válidas se obedecerem às normas primárias, que por sua vez só são válidas se obedecerem à Constituição. Quando você faz uma emenda, você já está mudando a própria Constituição. A emenda, nesse ponto, ela vai servir de fundamento de validade para as demais normas. Ou seja, uma lei produzida dali em diante não pode mais estar em desconformidade com a norma criada pela emenda. Então, a emenda, nesse ponto, ela inova o ordenamento jurídico com a mesma força do poder constituinte originário.
com a única diferença, e essa diferença é muito importante, muito cobrada em provas, em concurso, em exames da OAB, que o poder constituinte originário é ilimitado. Juridicamente, o poder constituinte originário inova o ordenamento jurídico sem observar nenhuma outra norma. É como se não existisse nenhuma norma anterior. Ao ser ilimitado, ao trabalhar com a revolução jurídica, o poder constituinte originário tudo pode. Ele pode, inclusive, não obedecer às existentes cláusulas pétreas. Porque cláusulas pétreas são limites criadas pelo poder constituinte originário para limitar justamente o poder derivado, o poder de reforma. Então, essa diferença é importante. O poder originário não tem limites. O poder derivado, o poder de reforma, as emendas constitucionais, elas encontram limites. E aí vem uma diferença também importante. Filosoficamente, podemos dizer que o poder constituinte originário é um poder político ou um poder extrajurídico. Ou, ainda que eu adote a corrente jusnaturalista, que entende que o poder constituinte originário é um poder jurídico, ele é juridicamente ilimitado. Ele não encontra limites em outros direitos pré-existentes no ordenamento jurídico. Ele é juridicamente limitado pelo ordenamento jurídico posto. Ele só sofreria limites por um direito suprapositivo, que seria, por exemplo, um direito natural. Então, independente da corrente jusnaturalista ou juspositivista, o poder constituinte originário não encontra limites no ordenamento jurídico existente. Já o poder constituinte derivado, ao fazer as emendas, ele tem que buscar o seu fundamento na própria Constituição. E esse limite de obedecer às regras postas, às regras já estabelecidas, faz com que as emendas, embora inovem o ordenamento jurídico no nível constitucional, possam sofrer controle de constitucionalidade. Então, se as emendas sofrem limites, ao não obedecer seus limites, ao desrespeitar os seus limites, as emendas podem ser declaradas inconstitucionais, o que é diferente do poder constituinte originário. Pessoal, uma norma originária produzida pelo poder constituinte lá de 88 jamais poderá ser declarada inconstitucional, pelo menos seguindo a teoria de que não existem normas suprapositivas, né? Normas supraconstitucionais. O STF seguiu essa tese, diferente, por exemplo, do professor Otto Barhoff na Alemanha, também juiz da Suprema Corte, que entendeu que lá na Alemanha seria possível o controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias, caso elas desrespeitassem valores suprapositivos, valores supraconstitucionais. Valores supraconstitucionais seriam valores que, na doutrina jusnaturalista, se reconhece como os valores mais importantes de uma sociedade, como a vida. Então, não seria válido que um direito constitucional, ainda que originário, desrespeitasse a vida. Essa seria a tese, por exemplo, uma das possibilidades, né, de controle de constitucionalidade das normas originárias, lá do professor Otto Barhoff. Aqui no Brasil, o STF enfrentou esse tema em sede de ação direta de inconstitucionalidade, proposta por um partido político sobre uma norma da Constituição originária. A tese era até muito interessante. Se você pegar o artigo 45 da sua Constituição, você vai perceber que ele vai estabelecer as normas básicas de funcionamento da Câmara dos Deputados. Entre essas normas está o parágrafo 1º, que estabelece limites mínimos e máximos para o número de deputados que cada estado da federação pode eleger. Sendo assim, o Constituinte originário disse que, no mínimo, um estado vai ter 8 deputados e, no máximo, um estado vai ter 70 deputados. Acontece que um partido político entendeu, e com diversos fundamentos interessantíssimos, que esses limites de 8 e 70 feririam cláusulas pétreas, como, por exemplo, o voto direto, secreto e com valor igual para todos. Cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º. Feriria o direito fundamental de igualdade, de isonomia do artigo 5º caput, onde a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Então, o partido propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo: Supremo, declare inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 45, porque ele fere esses valores mais importantes. E aí o Supremo, ao se deparar com a tese, entendeu o seguinte: olha, embora seus argumentos sejam relevantes, sejam pertinentes, nós temos que entender o seguinte:
o mesmo poder constituinte que criou o artigo 45, parágrafo 1º, e estabeleceu os limites mínimos e máximos para o número de deputados, foi o mesmo poder constituinte originário que criou a cláusula pétrea do voto igual para todos. Ou seja, o voto é igual para todos nos termos da Constituição. É o mesmo constituinte originário que criou a cláusula pétrea do princípio fundamental da igualdade, onde diz que todos são iguais perante a lei. Então eu, Supremo Tribunal Federal, não me coloco em posição de dizer qual dessas normas é mais importante. Ou seja, o Supremo disse que não existem normas constitucionais de diferente hierarquia produzidas pelo poder constituinte originário. Então, umas não são aptas a servir de parâmetro para fiscalizar a validade das outras. Não. A Constituição é um bloco. É o princípio da unidade que o próprio Hans Kelsen estabelece também na sua teoria do ordenamento jurídico. O Hans Kelsen, teoria pura do direito, estabelece que a Constituição ela é uma unidade. Se ela é feita pelo mesmo poder constituinte originário, que veio com os mesmos valores, com as mesmas finalidades, com as mesmas pretensões, ele criou regras que são de idêntica hierarquia. Então, umas não podem ser declaradas inconstitucionais frente às outras. E assim o Supremo rechaçou e impediu o controle de constitucionalidade das normas originárias. Já as normas derivadas, produzidas por emenda, elas se situam numa situação um pouquinho mais complexa. Por quê? Quando elas são elaboradas de forma válida, elas entram no ordenamento constitucional com a mesma hierarquia das normas originárias. Mas se elas forem produzidas em desconformidade com seus limites, elas, emendas constitucionais, poderão sim ser declaradas inconstitucionais. E aí, nesse ponto, a gente vê essa dificuldade de normas constitucionais servirem de parâmetro umas para as outras, sem que haja entre elas uma hierarquia. Porque as emendas constitucionais produzidas de maneira válida entram no ordenamento constitucional, com a mesma hierarquia. Já as emendas constitucionais produzidas em desrespeito, em desconformidade, por ficção jurídica, é como se elas nunca tivessem existido. Então, elas não entram no ordenamento jurídico. E como é que eu faço, André, para fiscalizar se uma emenda foi válida ou não? E aí você vai ter que observar os limites expressos, principalmente colocados no artigo 60 da Constituição, e também os limites implícitos, que a doutrina estabelece nos seus manuais de direito constitucional e que não estão positivados, mas que por uma questão de lógica, de coerência, de racionalidade do sistema, também vão servir de limites. Como eu disse aqui para vocês, não está escrito em lugar nenhum que uma emenda não pode fazer uma alteração total da Constituição. Mas, gente, uma emenda que altera totalmente a Constituição não é emenda, é outra Constituição. Inclusive, até hoje, nós temos uma divergência grande sobre a Constituição de 67 e a emenda número 1 de 69. Se você pegar a Constituição de 67 e comparar com a emenda número 1 de 69, você vai perceber que a emenda número 1 modificou a Constituição inteira. A emenda número 1 disse, a Constituição de 67 passa a ter a seguinte redação. E aí vem com, sei lá, 90 artigos. Uma emenda que modifica tudo não é emenda, é uma nova Constituição. Então ela esbarrou num limite que a gente poderia colocar implícito e, portanto, eu não posso mais admitir aquilo como uma emenda, e sim como uma nova Constituição. Ah, professor, mas aí se eu admito como uma nova Constituição, então é fruto do poder constituinte originário. Isso. Essa é uma diferença marcante. Quando você rompe com os limites estabelecidos, quando você inova o ordenamento jurídico de maneira revolucionária, desobedecendo a ordem constitucional pré-existente, você tem aí a força política do poder constituinte originário, que já foi tema de outros estudos aqui na TV Justiça. Então, hoje, nós vamos trabalhar com as emendas constitucionais e os seus limites. Mas antes de falar desses limites, vamos acompanhar a resolução de uma questão que eu preparei para vocês? Então vamos ver uma questão sobre esse tema. Aqui na tela, por favor. Sobre as emendas constitucionais e o poder delas de alterar a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Uma vez que a Constituição tem pretensão de eternidade, apenas outra Constituição pode alterá-la. Vimos que não. B. As normas originárias da Constituição podem ser emendadas.
seja para modificar, acrescentar ou até revogar dispositivos. Vimos que sim, desde que respeitados os limites estabelecidos, entre elas as cláusulas pétreas. Perfeita a alternativa B. Letra C. Emendas constitucionais não podem alterar normas que já foram alteradas por outras emendas constitucionais. Não, as emendas podem alterar normas que já foram alteradas por outras emendas. E letra D. As emendas constitucionais podem livremente alterar normas da Constituição Federal, pois não há limites para o poder de emendar. Vimos que é falso, pois há limites para o poder de emendar. Então, pessoal, percebemos que a resposta correta é a letra B, porque as normas originárias podem ser emendadas, mas respeitados os limites estabelecidos, e entre esses limites estão as cláusulas pétreas, questão que nós vamos aprofundar a partir desse momento. Então vamos começar a estudar quais são os limites que o poder derivado, o poder reformador, o poder de emendar a Constituição está submetido. Já vimos que existem limites expressos e limites implícitos. Vamos trabalhar primeiramente os limites expressos que estão no artigo 60. O artigo 60 traz dois tipos de limites, limite formal ou procedimental e também limite material ou de conteúdo. O limite material ou de conteúdo são as famosas cláusulas pétreas. Pessoal, o constituinte originário, ele não quis que a Constituição pudesse ser totalmente reformada, ainda que de pouco em pouco. Então, o constituinte originário protegeu a Constituição, blindou a Constituição em o seu núcleo essencial. Esse núcleo essencial, também chamadas de cláusulas de identidade, de núcleo intangível, de cláusulas pétreas, de núcleo imodificável ou núcleo duro, são justamente aqueles pontos cruciais, essenciais que o constituinte originário preferiu que não fossem modificados para se deturpar, se modificar a Constituição em sua essencialidade. Eu utilizo um exemplo para que possa ficar um pouco mais claro para vocês, para você entender essa ideia de preservação da identidade. Imagine que eu, André Alencar, ganhei na Mega Sena, estou rico, milionário e pretendo fazer algumas alterações na minha aparência. E aí vocês já viram aquelas brincadeiras de internet, né? Antes e depois de ter dinheiro, como as pessoas se modificam. Então vamos supor que eu ganhei rios de dinheiro e queira modificar. Vou melhorar um pouquinho o meu cabelo, vou melhorar um pouquinho a minha estética, vou fazer uma plástica, puxa daqui, puxa dali, vou contratar um personal, vou ficar não sei o que e tal. E aí o André muda, o André se modifica, a aparência muda. Mas se você tirar o sangue do André, ainda é a mesma pessoa? Se você fizer o exame de DNA do André, ainda é a mesma pessoa? Essa é a ideia das cláusulas de identidade. O constituinte originário, ele permite que mude certos aspectos que não são considerados essenciais. Ou seja, em essência, a Constituição vai ser preservada no seu DNA, na sua identidade. Então, o que você vai fazer são pequenos retoques. Você vai mudar a aparência, mas sem mudar a essência. É isso que a Constituição traz como cláusulas pétreas ou núcleo intangível ou núcleo imodificável, que está no seu artigo 60, parágrafo 4º, e todo estudante de direito, e digo mais até, todo estudante para concurso, e digo mais até, todo cidadão deveria conhecer. Ou seja, matérias que nem mesmo o poder de reforma constitucional, que pode muito, mas não pode tudo, não vai poder alterar. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, traz 4 incisos que são as cláusulas pétreas expressas da Constituição. Pessoal, a gente não precisa aqui aprofundar todas elas, precisamos conhecê-las. Mas vocês têm outros cursos que aprofundam cada uma dessas cláusulas pétreas, inclusive aqui no Saber Direito. Vamos então relembrar quais são? Em primeiro lugar, nós temos a forma federativa de Estado. A gente sabe que o nosso Estado é complexo, que o nosso território, por ser muito grande, ele precisa de uma administração e uma política descentralizada. Então, nós temos centros de poder político. Essa é a essência da federação. A repartição do poder político entre entes dentro do território nacional.
essa repartição do poder político gera necessariamente uma repartição de competências entre os entes. Então, é importante caracterizar que a forma federativa do Estado não é um único artigo da Constituição. Não é o artigo 1º que diz a República Federativa do Brasil formada pela União indissolúvel. Não é isso que é a federação apenas. A federação é um conjunto de normas, um conjunto de características que tornam o Estado como sendo um Estado complexo, de descentralização político e administrativa. Então, uma emenda constitucional pode mudar algumas características da federação desde que preserve a essência. Uma descentralização política, um sistema bicameral dentro do poder legislativo para representar os entes da federação, uma autonomia político-administrativa financeira de cada um dos entes da federação. Então, essas questões essenciais elas têm que ser preservadas. A capacidade de instituir e arrecadar os seus próprios tributos não pode ser aniquilada por emenda constitucional. Uma emenda até poderia transferir, por exemplo, uma competência da União para um Estado, desde que mantivesse a federação ainda coesa. Então, pessoal, a cláusula pétrea da forma federativa já te dá essa dimensão da complexidade. Quando a gente vai para as outras cláusulas pétreas, a questão se complica. Por exemplo, é cláusula pétrea a separação dos poderes. Pessoal, a separação dos poderes não é algo que eu possa apenas associar com o artigo 2º. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Pessoal, isso aí é um mandamento nuclear de independência e harmonia dos poderes, mas ali não está toda a cláusula da separação dos poderes. A cláusula da separação dos poderes está, por exemplo, quando a Constituição determina que cabe ao presidente da República indicar ministros do Supremo a serem sabatinados pelo Senado Federal antes de tomarem posse no Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas complexidades que envolvem a inter-relação entre os poderes fazem parte de um balanceamento. Aquele balanceamento que o Barão de Montesquieu chamava de checks and balances, de freios e contrapesos, permite que os poderes caminhem de maneira harmônica, coesa, em que haja uma coordenação, mas que também haja entre eles controles recíprocos. Então, todo um complexo de normas constitucionais está protegido como separação de poderes. A separação de poderes não é só um artigo 2º da nossa Constituição. Então, o tema é complexo. Então, eu posso mexer na estrutura de poderes, como, por exemplo, a Emenda 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Um órgão dentro do Poder Judiciário para fiscalizar o Poder Judiciário, mas com membros indicados também pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela advocacia, com sabatina no Poder Legislativo, dado posse pelo Presidente da República. Esse órgão com certeza mexeu com a separação de poderes, mas não abalou a sua essência, conforme o próprio Supremo decidiu, numa ADIM muito importante. Então, ao não mexer na essência, a não abalar a identidade, a preservação da independência e harmonia entre os poderes, a emenda obedeceu aos seus limites. A emenda é válida. O próprio Supremo assim decidiu em controle de constitucionalidade abstrato. Então, sendo válida, ela obedeceu os limites estabelecidos. Também é cláusula pétrea o voto com as características de direto, secreto, universal, periódico. Entendo até que, acredito eu, que o Constituinte originário queria estabelecer, como sempre estabeleceu nas Constituições, desde 1891, que a cláusula pétrea seria a República, porque as características de voto direto, secreto, universal, periódico, são típicas características republicanas. Porém, como havia a previsão de um plebiscito a ser realizado em 1993, estamos em 88, por isso estou falando do plebiscito a ser realizado em 93, né? Voltamos no tempo. Como havia a previsão de um plebiscito a ser realizado, o Constituinte, e esse plebiscito permitiria a escolha entre república ou monarquia constitucional, o Constituinte não tinha como colocar a república como uma cláusula pétrea dessa forma. Mas a monarquia constitucional também poderia se adaptar a essas características, de ter voto direto, secreto, universal e periódico. Porque na monarquia constitucional, você tem um rei, mas o rei, ele não reina no sentido de governar. Ele reina no sentido apenas de representar o Estado. Ele reina, mas não governa.
Então, na monarquia constitucional, você continua tendo eleições periódicas. E essas eleições seriam regidas por essas características, em que o voto ou o sufrágio, né? Outra crítica que se faz a essa cláusula pétrea é de que algumas dessas características não são características do voto, são características do sufrágio. Mas o voto, como está estabelecido no artigo 60, parágrafo 4º, tem que ser direto, tem que ser secreto, tem que ser universal, no sentido de estendido a todos, não se admite sufrágios restritos, sufrágio censitário ou capacitário, e tem que ser periódico, ou seja, tem que haver renovações periódicas dos mandatários, que é uma típica característica republicana, a periodicidade dos mandatos, ou seja, a ideia de que os eleitores serão chamados com certa frequência às urnas para chancelar, manter ou não aqueles mandatários que foram escolhidos. Quando se admite reeleição, você tem a capacidade de escolher os mesmos. Quando não se admite a reeleição, você pelo menos pode escolher o mesmo partido político ou a mesma ideologia partidária, mas ainda assim a periodicidade, a capacidade de você ter o direito de renovar, o direito de escolher. Então esse direito é cláusula pétrea, não pode ser tirado por emenda. Então uma emenda não poderia, por exemplo, trazer mandatos de presidente, governadores, prefeitos, de 15 anos, de 20 anos. Porque uma pessoa escolheria 1 a 2 vezes apenas os seus mandatários uma vida inteira. Isso seria inconstitucional, isso feriria a cláusula pétrea, ok? E também é cláusula pétrea, talvez a mais complexa de todas, os direitos e garantias individuais. Primeiro, percebe-se que o Constituinte não mandou bem ao escrever direitos e garantias individuais. A doutrina já escreveu um monte sobre isso. Na verdade, a cláusula pétrea seria direitos e garantias fundamentais. Não importa a característica da individualidade, o que importa é a característica da fundamentalidade. E aí diversos julgados do Supremo já estabeleceram que direitos que são cláusula pétrea não estão apenas no artigo 5º. Até porque o próprio artigo 5º traz uma cláusula de abertura, o seu parágrafo 2º e também o seu parágrafo 3º. Com essa cláusula de abertura, percebe-se que os direitos podem estar espalhados, difusos por todo o texto constitucional e assim devem ser preservados, independente da sua localização topográfica. Não importa que esteja em outro artigo da Constituição, importa a sua fundamentalidade, a sua característica de essencial, de proteger o ser humano contra o arbítrio, o excesso, o desmando do poder estatal. Assim nasceram os direitos do homem e do cidadão lá em 1787, lá em 1791, com a Constituição Francesa. Então, esses direitos universais do homem são utilizados para se proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado. São limites materiais expressos, cláusulas pétreas, contra o poder de reforma. Uma emenda não pode retirar direitos a ponto de deixar o ser humano desprotegido contra o próprio Estado. Uma emenda não pode cercear direitos a ponto do indivíduo se sentir desprotegido contra o desmando do poder estatal. Essa é a ideia da cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. Então vimos até aqui os limites expressos ao poder de reforma, os limites materiais ao poder de reforma. Vamos falar também dos limites formais ou procedimentais. Os limites formais ou procedimentais, eles têm a ver com o rito, com a forma de fazer a emenda. Então agora eu não estou mais preocupado com o conteúdo. O conteúdo, ele pode ser livre desde que respeite as cláusulas pétreas, mas existe um processo de elaboração. E o próprio processo ou procedimento, ele deve ser respeitado como um mecanismo de preservação da democracia. O respeito ao procedimento é uma forma de manutenção da democracia. A democracia, ela deve preservar também as minorias contra as maiorias. Então, a maioria não pode fazer do jeito que quiser. Ainda que seja a maioria, tem um procedimento, tem regras estabelecidas do como fazer. E essas regras estão no artigo 60. Artigo 60 da Constituição Federal traz as regras, com exceção agora do parágrafo 4º, porque nós já estudamos as cláusulas pétreas, nós falaremos de todos os outros procedimentos que estão relativos ou relacionados às emendas. Veremos, primeiramente, a iniciativa. A iniciativa de se fazer emenda
cabe de maneira muito mais reservada, muito mais restrita, do que a iniciativa para apresentar projetos de lei qualquer. Um projeto de lei qualquer, ele pode ser apresentado, por exemplo, por um único deputado. Já uma PEC, daqui para frente vamos usar muito esse termo, né? A proposta de emenda à Constituição, ela depende de uma iniciativa um pouco mais, como é que a gente pode colocar, um pouco mais difícil, um pouco mais árdua. Você, para apresentar uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, você teria que colher, por exemplo, 171 assinaturas de deputados, ao invés de um único deputado. Então, essa restrição ao poder de emenda, ela está estabelecida no artigo 60 como forma de dificultar o procedimento, como forma de estabelecer um procedimento mais trabalhoso, justamente para que as alterações da Constituição não ocorram de qualquer forma, sobre eventuais maiorias ocasionais. Não, o Constituinte já quer que o procedimento seja árduo. Também, pessoal, não vamos aqui fazer todo o dissecamento desse processo legislativo. Estamos estudando as regras para se fazer emenda. Ainda que tenham a ver com o processo legislativo, vamos tentar focar no objetivo da nossa aula, que é entender a ideia dos atos normativos. Então, as emendas constitucionais podem ser iniciadas, artigo 60, incisos 1, 2 e 3, pelo presidente da República, por 1/3 ou mais de deputados ou 1/3 ou mais de senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa de seus membros. Uma vez apresentada a emenda, ela vai tramitar. A tramitação é justamente a fase dentro das casas legislativas onde ocorre a discussão e a votação. Discussão e votação de PECs, de propostas de emenda à Constituição, obedecem a um rito muito rígido. E é daí que vem a chamada rigidez constitucional. Toda vez que você estudar que a nossa Constituição brasileira de 88 é rígida, saiba que o principal motivo da rigidez está no artigo 60, parágrafo 2º. O artigo 60, parágrafo 2º, traz a forma de alteração da Constituição no que se refere ao processo legislativo dentro das casas. E o que estabelece o parágrafo 2º, André? Ele diz que uma emenda constitucional será considerada aprovada apenas se, somente se, obtiver 3/5 dos votos, lembrando que 3/5 dos votos equivale a 60% dos membros e tem que ser da totalidade e não dos presentes. Então, 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas, da Câmara e do Senado, em 2 turnos de discussão e votação. Então, a proposta de emenda, ela tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara dos Deputados, se iniciada nessa casa, pode iniciar no Senado, e 2 vezes no Senado, ou se iniciada no Senado, 2 vezes na Câmara. Então, você vai ter que ter no mínimo 4 votações. E nessas 4 votações, você tem que ter o quórum de 3/5. Essa rigidez, essa forma mais complexa, mais difícil, evita alterações corriqueiras, alterações que sejam momentâneas, né, que sejam ao sabor daquelas maiorias ocasionais. A ideia seria isso, preservar a Constituição contra alterações que fossem alterações menos importantes. Então, o artigo 60, parágrafo 2º, traz essa forma de apreciação das emendas. Lembrando, e já estabelecemos isso na nossa aula anterior, mas é muito bom revisar isso aqui com vocês, que as emendas constitucionais, elas têm que ser ainda promulgadas. Lembrando, elas não passam por sanção ou promulgação pelo presidente da República, nem sanção nem veto. As emendas constitucionais aprovadas pela Câmara e pelo Senado vão direto para a promulgação. E como é que se dá a promulgação, André? Pela maioria dos membros das mesas da Câmara e do Senado Federal, em uma sessão conjunta, uma sessão solene do Congresso Nacional de promulgação. Os membros da mesa da Câmara, que são 7, pelo menos maioria, 4, os membros da mesa do Senado, que são 7, pelo menos maioria, 4, se juntam e assinam dizendo que aprovaram aquela proposta. E aí mandam para a publicação. A promulgação é acompanhada com o respectivo número de ordem.
o número de ordenação, o número que as emendas constitucionais ganham na sua série E, que começou desde 5 de outubro de 88. Então, a primeira 1, a segunda 2 e assim sucessivamente. As emendas constitucionais, então, promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Não há sanção nem veto por parte do presidente da República. Por último, nós temos ainda a questão da limitação quanto à matéria de proposta de emenda constitucional que tenha sido rejeitada e queira ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O Constituinte originário tentou impedir esse processo de repetição para evitar a chamada aprovação por insistência. Então imagine um chato que apresente uma proposta, ela é rejeitada, ele vai e apresenta de novo, é rejeitada, ele quer apresentar de novo, é rejeitada, e ele apresenta de novo, e é rejeitada, e ele não vai parar até ver a sua proposta ser aprovada. Para evitar esse tipo de repetição, de aprovação por insistência, o Constituinte originário criou a regra do artigo 60, parágrafo 5º, que estabelece que a matéria constante de uma proposta de emenda rejeitada somente poderá constituir objeto de nova proposta na próxima sessão legislativa. A sessão legislativa, lembra, está prevista no artigo 57, é aquele período que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto até 22 de dezembro. Durante esse período, os dois períodos somados, é uma sessão legislativa, durante esse período, a matéria, uma vez rejeitada, não pode ser objeto de nova proposta. Essa nova proposta teria que aguardar a nova sessão legislativa para ser reapresentada, reapreciada. Então, com o parágrafo 5º, a gente fecha o que eu chamo de limitações formais ou procedimentais. Já falamos também das limitações materiais. Ficou faltando as chamadas limitações circunstanciais que estão no parágrafo 1º. Essas são as últimas limitações expressas ao poder de reforma, ao poder de emenda. O Constituinte originário, ele quis que o momento de fazer uma emenda fosse um momento de paz, de pacificação social, de estabilidade. Ele não quer que uma emenda seja produzida durante períodos de crise, durante períodos de instabilidade. Por isso, ele criou as limitações circunstanciais, que são justamente os estados de crise, que uma Constituição antiga já chamou de comoção intestina ou comoção interna. Já pensou, quando você não estiver muito bem, é melhor você não querer fazer emenda, né? Que você não queira fazer emendas. Então, o Constituinte pensou da mesma forma como a sociedade toda. Se a sociedade toda não está bem, não vamos fazer emenda. E quais são, André, as situações de crise ou de instabilidade que impedem o poder reformador, que impedem as alterações formais da Constituição? No artigo 60, parágrafo 1º, a gente encontra 3 situações. O estado de defesa, o estado de sítio, ambos a partir do artigo 136, 136, 137, 138, 139 da Constituição, e a intervenção federal. Quanto à intervenção federal, nós temos aí uma questão bem interessante, porque até recentemente nós nunca tínhamos passado por nenhum dos estados de crise desde a Constituição de 88. Realmente, no passado, já tivemos estado de defesa, já tivemos intervenções federais. Mas nós não tínhamos ainda passado por nenhum desses estados durante a Constituição ou durante o império dessa Constituição de 88. Até que, em 2018, o presidente Michel Temer resolveu por bem aprovar ou fazer um decreto de intervenção no estado do Rio de Janeiro. E aí começou justamente a polêmica. Pode ou não agora se fazer a emenda à Constituição? A emenda à Constituição, nos termos exatos do artigo 60, parágrafo 1º, está vedada. Porque o Constituinte, ele não quer que aumente para mais ou para menos, ele não quer que mexa na Constituição. Como disse aí alguém no passado, seria, entre aspas, né, imexível. Cuidado que imexível não existe, é só uma brincadeira. A Constituição, naquela circunstância, naquela crise, não poderia ser alterada. Ocorre que os presidentes da Câmara e do Senado, eles deram uma interpretação um pouco diferente. O presidente do Senado, à época, Eunício de Oliveira, resolveu por bem fazer logo um ato dizendo que no Senado nenhuma PEC iria tramitar durante a intervenção federal. E a intervenção federal no Rio de Janeiro é, em teoria, uma intervenção extensa, né? Ela estava prevista para durar até o final de 2018.
Ocorre que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, embora sofresse aí alguns recursos, questões de ordem, ele entendeu que a PEC poderia tramitar desde que não fosse votada em plenário. Não acho que seja uma interpretação da mais própria para o texto constitucional, porque a ideia da tramitação envolve a discussão. E a ideia do constituinte originário seria justamente impedir que a discussão, que é um ato preparatório para a votação, ocorresse também nos momentos de crise. Então, pelo texto constitucional, não está claro que não pode. Houve até quem interpretasse que só não poderia promulgar. Aí já beira até a uma interpretação que nós rechaçaríamos absolutamente. Mas a interpretação da maioria da doutrina é de que uma vez instaurado um estado desses de crise, não se pode mais tramitar PECs, não se pode discutir, não se pode votar, ok? Essa seria a nossa orientação. Então, pessoal, nós vimos todos os limites relacionados ao poder de emenda. Vamos testar esses conhecimentos com base em uma questão? Porque, relembre, se o constituinte derivado, ao fazer a emenda, não respeitar os limites, essa emenda poderá ser declarada inconstitucional. Então, veja a questão que eu preparei para vocês. Vamos testar o nosso conhecimento. O que acontece se uma emenda constitucional for aprovada em desacordo com o que estabelece a Constituição Federal? Letra A. A emenda constitucional continua válida e apenas outra emenda poderá modificá-la. Nem pensar, não pode ser feita em desacordo com a Constituição. B. A emenda constitucional produzida é válida, porém, no prazo de 1 ano, poderá ter sua invalidade arguida perante os tribunais. É errado. Ela pode ter a invalidade arguida a qualquer momento. Não há um prazo apenas de 1 ano. Letra C. Será nula. O Supremo também usa muito o termo irrita, né? Desprovida de efeitos. Então, será nula, cabendo ao Poder Judiciário, mediante provocação, fazer o controle de constitucionalidade. Essa é a alternativa correta. E letra D. Como as emendas constitucionais têm hierarquia igual à própria Constituição, não há controle de constitucionalidade. Falso. Nós vimos que, embora as emendas constitucionais tenham hierarquia igual à da Constituição, elas têm limites. E, desrespeitados os seus limites, elas poderão ter o teu controle de constitucionalidade aferido nos tribunais mediante provocação. Então, vimos que a alternativa C é a alternativa correta. Pessoal, voltamos então a analisar o processo de elaboração das emendas. Só que agora vamos fazer um comparativo entre o processo de alteração das emendas e o processo de formação ou de alteração das leis. É óbvio que é mais fácil, ou deveria ser mais fácil, fazer uma lei do que fazer uma emenda. É aí que se encontra a chamada rigidez constitucional. Mas vamos fazer, a título de comparação, uma análise dessa maior ou menor dificuldade? Começamos pela iniciativa. Eu peço para que você compare, pode até pausar o seu vídeo e fazer essa comparação. Compare o artigo 61, que traz a iniciativa das leis, com o artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Você vai ver que o artigo 60, incisos 1, 2 e 3, que trata das emendas constitucionais na sua iniciativa, tem um rol muito menor, muito mais fechado, restrito. Ou seja, para apresentar uma PEC já existe uma dificuldade maior do que para apresentar um projeto de lei. Nem todos que possuem iniciativa de leis possuem iniciativa para apresentação de PEC. Mas eu diria que a maior dificuldade não está na iniciativa. A iniciativa já mostra um grau de rigidez, mas a maior dificuldade está no quórum de aprovação e nos turnos de discussão e votação. Se você observar, e pode fazê-lo com a sua Constituição, o artigo 65 vai falar sobre a alteração das leis. Vai dizer que o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação. E, como regra, aplica-se o quórum do artigo 47. Como regra, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas pela maioria dos membros.
maioria dos membros é o que a gente chama de maioria relativa. E o artigo 47 diz, desde que presentes a maioria absoluta. Então você tem que ter maioria absoluta presente e afere a maioria dos presentes, maioria relativa. Então, para aprovar um projeto de lei, basta ter a maioria dos presentes, desde que presente a maioria absoluta. Vamos usar como exemplo o Senado Federal. O Senado tem 81 senadores. Então, se pelo menos 41 estiverem presentes, eu posso ter uma discussão e votação de matéria. Se 50 estão presentes, eu preciso ter maioria de 50, que são 26. 26 senadores entre 81 conseguem aprovar um projeto de lei se 50 estiverem presentes. Esse é o processo legislativo ordinário, de leis ordinárias, em um só turno de discussão. Da mesma forma, nós iríamos para a Câmara dos Deputados. Lá são 513 deputados. 257 ou mais presentes são suficientes para se ter uma votação. Tendo a votação, eu tenho que ter maioria dos presentes. Então, se eu tenho 300 deputados presentes, basta ter 151 votos favoráveis. 151 votos favoráveis consegue aprovar um projeto entre 513 no total. Então, você vê que para aprovar um projeto de lei, você tem uma relativa facilidade. Basta maioria simples e um turno de discussão. É a combinação do artigo 65 com o artigo 47. Quando a gente compara com a PEC, no artigo 60, parágrafo 2º, a gente já vê ali o grau de rigidez. O constituinte originário quis que uma PEC só pudesse ser aprovada se houvesse uma coesão do legislativo muito mais forte. Que o poder constituinte reformador, que são os mesmos parlamentares, deputados e senadores, estivesse coeso, estivesse unido, estivesse com uma maioria que fosse muito superior a essas maiorias corriqueiras, que são aqueles 3/5 e em 2 turnos de discussão e votação. Então você vê que a PEC tem um grau de rigidez muito maior. Essa rigidez também serve na irrepetibilidade. A irrepetibilidade para as PECs é absoluta na mesma sessão legislativa, diferente que para os projetos de lei, que pode ser superada a irrepetibilidade na mesma sessão legislativa, com base no artigo 67. Então, nós temos ali 3 diferenças. A iniciativa é mais rígida, o quórum e os turnos de discussão são maiores, né? São mais difíceis, e a irrepetibilidade também é mais rígida. Mas qual é o núcleo da rigidez, André? Onde está verdadeiramente a rigidez? Nos 2 turnos de discussão e votação, com 3/5 dos votos do total de membros de cada casa. Essa seria a maior rigidez para aprovar emendas quando comparado com os projetos de lei. Por outro lado, e é importante que você fixe isso, porque isso cai muito em provas, em concursos, na sua faculdade, na sua OAB, no seu concurso público, isso é importante. As PECs não se submetem à sanção presidencial. Uma vez aprovada uma PEC, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, com o respectivo número de ordem da PEC, né? Que agora não é mais PEC, agora é emenda constitucional. Emenda constitucional número 99, por exemplo. Então, a emenda constitucional recebe um número na sua promulgação, não passando pela aprovação do presidente da República, certo? Vamos testar os nossos conhecimentos comparando o processo legislativo das leis e das emendas constitucionais com uma questão que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Qual a principal diferença entre o processo legislativo de aprovação de uma lei ordinária e o processo de alteração da Constituição? Letra A. As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples, certo? E apenas um turno de discussão e votação em cada casa do Congresso Nacional. Perfeito, essa é a alternativa já correta. Mas vamos ver as demais. Letra B. As leis ordinárias têm um processo legislativo mais difícil, demorado e complexo. Não, as emendas é que tem um processo mais difícil, demorado e complexo. Letra C. As emendas constitucionais só podem ser produzidas em época de instabilidade ou crise, como no caso de estado de sítio ou intervenção federal. Nem pensar, são limites circunstanciais. As emendas não podem ser produzidas durante esses estados de crise. E letra D. Uma vez rejeitado um projeto de lei,
a matéria só poderá ser objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa, na próxima... legislatura, errado. Até pode na próxima sessão legislativa, quanto mais na próxima legislatura. Então, falsa alternativa, letra D. Pessoal, vimos que a questão correta, então, a letra A. As leis ordinárias, elas podem ser aprovadas por maioria simples. Quando a emenda à Constituição, ela precisa passar por 2 turnos e pelo quórum de 3/5 dos votos. Então, essa é a maior rigidez que as emendas têm quando comparado com todas as demais espécies normativas. As demais espécies normativas nem sempre serão aprovadas por maioria simples, mas com certeza elas terão um processo legislativo que é mais simples, que é menos trabalhoso, que é menos dificultoso. A ideia do Constituinte originário foi justamente preservar a Constituição para que as alterações da Constituição não sejam feitas de maneira, como eu disse para vocês aqui, corriqueiras, momentâneas, ao sabor de maiorias ocasionais. A ideia é que para mudar a Constituição haja uma maior reflexão. Pense 2 vezes, pense bem, consiga convencer a grande maioria dos parlamentares. Tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa segunda aula sobre os atos normativos na Constituição de 88. Fechamos o tema emendas constitucionais. Voltaremos na nossa próxima aula para falar das leis ordinárias e das leis complementares, com ênfase nas leis complementares. Um grande abraço e até já! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.